Olá, esta é a questão 155 do Enem 2022, o caderno azul, e o tema da questão combinação. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, para acompanhar as postagens semanais e ficar atento aí aos temas de matemática do Enem 2022. Pode divulgar, compartilhar aí, usar a parte dos comentários, curtir, para facilitar aí o acesso das pessoas a essas informações, tá? Bom, então a questão 155 diz o seguinte: um prédio com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar, tá? Está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por dois algarismos, sendo que a dezena indica o andar, tá? E onde se encontra o apartamento, e a unidade, os algarismos que são de 1 a 8, certo? Depois a gente entra em mais detalhes nessa parte aí, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Quando a incidência de sol nos quartos desse apartamento, constatam-se as seguintes características em função dos seus números de identificação. Então essa parte aqui a gente tem que prestar atenção para interpretar o exercício. Então diz o seguinte, ó, naqueles que finalizam com 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã. Naqueles que finalizam com 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Beleza. E naqueles que finalizam com 7 e 8, ambos recebem sol só na parte da tarde. Então essa configuração aqui, essas características, a gente tem que prestar atenção para poder fazer. Tá? E aí vamos lá. Uma pessoa pretende comprar 2 apartamentos, certo? Escolher 2 apartamentos de um mesmo andar, mas quer que em ambos, pelo menos um, tá? Pode ser 2, né? Pelo menos um, dos quartos receba sol na parte da manhã. Por isso que eu grifei aquelas partes, porque a gente tem que prestar atenção aqui, ó, né? Na parte da manhã. De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 apartamentos para a compra desejada? Bom, então vamos lá. Os apartamentos que batem sol na parte da manhã são com finais 1 e 2, 3, 4, 5 e 6. Então a gente já descarta 2 possibilidades, tá? Então nós temos aqui o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São essas possibilidades para o final. E aí é importante porque vou fazer aqui uma combinação aqui, se a gente não prestar atenção, a gente acaba errando. Por exemplo, 1 e 2 é uma possibilidade, né, que é a da dezena e da unidade. Se a gente inverter isso aqui, eu tenho uma combinação diferente, ó, tá vendo? Só que aí dá a ideia do arranjo, tá? Só que o que acontece? Ele fala que o algarismo da dezena indica em qual apartamento que se encontra um andar. Por exemplo, todos os apartamentos com número 2 pertencem ao segundo andar. Todos os apartamentos com número 3 pertencem ao terceiro andar. Então, essa situação aqui de trocar para o andar não existe. Ela não existe, né? Se a gente não prestar atenção, a gente interpreta desta maneira e ela não existe essa combinação. Ou seja, tem o dígito, aqui, por exemplo, do primeiro andar vai ser todos que começam com 1. Por exemplo, pode ser 1, 2, né? 1, 2... até o 1,6 no caso aqui. Então todos pertencem ao segundo andar. Se eu troco de ordem, então aí já vai ser uma combinação que nós não vamos considerar. Ou seja, aqui nós vamos ter que usar a fórmula da combinação, que é onde quando eu troco a posição dos fatores, aí no caso aí os algarismos para formar os números, não gera uma nova combinação, tá? E a fórmula da combinação é essa daqui. No Enem ele está usando muito as fórmulas da combinação para os exercícios, então tem que dar uma estudadinha aí, geralmente não tem
a resposta numérica, vamos dizer assim, tem uma fórmula, tá? Então aí eu vou colocar na ordem que ele apresentou aqui o exercício, então vai ser n menos p vezes p fatorial, tá? Bom, então esse n é o número total de possibilidades que eu tenho. No caso ali, nós vamos usar 6 possibilidades que tem de terminação. E como ele vai escolher 2 dessas possibilidades, né? Então, para formar os algarismos, então vai ser 6 no total de 2 possibilidades. Aí o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos substituir, então na parte de cima vai ficar 6 fatorial, na parte de baixo vai ficar 6 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, que o p aparece 2 vezes, certo? Essa seria a combinação por andar, tá? Como a gente tem 9 andares aí para os apartamentos, tá? Que a gente descartou o 7 e o 8, sobrou 6, né? Então a gente vai multiplicar esta equação por 9, porque são 9 andares. Então a gente vai encontrar a seguinte equação, ó, 9 vezes todo o resultado que dá, né, nesse cálculo aqui, que a gente nem precisa fazer porque as alternativas já estão com esta representação numérica aqui, então a gente não precisa fazer o cálculo disso aqui, tá bom? Então aí a gente vai encontrar qual alternativa que tem isso, a alternativa B, que tem essa possibilidade aí, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, um abraço a todos, até!